Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No episódio de hoje, nós vamos debater uma competência que sempre foi importante, mas agora se tornou ainda mais fundamental: a criatividade. Definida pelos dicionários como a capacidade nata ou inata de criar, inventar e inovar, essa competência ganha força, e há razões para isso. A principal delas, o mundo está em transformação. Os robôs viraram colegas de trabalho. O capitalismo, até então selvagem, agora tenta ser, abre aspas, consciente. A economia compartilhada, a inteligência coletiva e os clientes engajados. E o único jeito de sobreviver à avalanche de mudanças em curso é ser criativo. Um estudo global conduzido pela Adobe, por exemplo, mostrou que negócios que investem em criatividade possuem 83% mais probabilidade de promover inovação, 80% mais chance de ter clientes satisfeitos e 73% mais possibilidade de obter sucesso financeiro. A lógica é a mesma para nós, trabalhadores. Em um de seus relatórios sobre o futuro do trabalho, o Fórum Econômico Mundial decretou que a originalidade é a habilidade do futuro. Sem ela, dificilmente um profissional se manterá relevante. E se você não se acha muito criativo, lembre-se da definição dos dicionários que citamos há pouco. A criatividade é um talento nato ou inato, ou seja, embora muita gente ainda pense que só artistas e grandes gênios possuem esse tipo de habilidade, a verdade é que dá sim para desenvolvê-la. Pois bem, no primeiro bloco, nós vamos debater qual é o papel que as competências criativas desempenham no mercado de hoje. No segundo, vamos mostrar de que maneira podemos nos tornar pessoas mais propositivas, inventivas e inovadoras. Para conversar conosco, nós convidamos Denilson Chicaco, fundador da consultoria de inovação Fábrica de Criatividade. Denilson, obrigada por estar conosco hoje. Obrigado vocês pelo convite e bora inovar. E também está conosco Edu Albuquerque, head de inovação da Escola Conquer, startup que nasceu no Vale do Silício e oferece cursos como o de coragem e se define como uma escola para pessoas insatisfeitas. Obrigada, Edu, pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer poder dividir aqui com vocês um pouco da nossa história. Pessoal, para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer aqui uns dados de uma pesquisa que o LinkedIn fez em 2018. Com base numa análise de várias ofertas de emprego, eles queriam buscar o que as empresas estavam procurando nos talentos. E eles descobriram que a criatividade apareceu em primeiro lugar entre as soft skills. Ela estava à frente de habilidades como persuasão, colaboração e adaptabilidade. Vocês percebem uma valorização mesmo dessa competência? Por que as empresas estão procurando isso? Eu acho que eu percebo sim, acho que cada dia mais as empresas estão buscando, porque como tem muitas, a concorrência está muito grande, você está fazendo muitas coisas que dá para um robô fazer, que dá para ter padrões fazendo, então gente que pensa fora do padrão, gente que propõe novos padrões, gente que cria soluções novas para problemas antigos e novos, é cada dia mais valorizado. A gente tem até, eu fiz um outro projeto outro dia e o chefe do projeto falou assim, cara, se tem uma coisa que eu preciso aqui na minha equipe é que eu não preciso de respostas iguais. Então a gente precisa, você sabe alguém, ele inclusive queria contratar gente de fora da equipe dele para criar algumas soluções que o pessoal falou, o pessoal antigo não tá conseguindo fazer a mesma coisa. Daí a gente criou um projeto para criar inovação dentro do pessoal antigo. Será que a gente consegue mudar o mindset das pessoas que estão trabalhando para realmente olharem o novo, para terem a vontade de ter conteúdo? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que se você, para ter uma ideia fora da caixa, você tem que ter a caixa transbordando. Para estar transbordando tem que estar cheia. Então, às vezes, dentro da própria equipe, tem muitas oportunidades de processos criativos dentro da própria equipe que a pessoa, às vezes, quer procurar fora ou quer procurar num projeto contratar novas pessoas, mas, às vezes, dentro da própria equipe tem muito conhecimento que, se bem incentivado, com as ferramentas certas, consegue ter ideias fora da caixa ou ideias diferentes e a gente consegue ter realmente a disrupção ou alguma coisa incremental. Então, acho que isso está sendo cada dia mais valorizado. Esse projeto faz mais ou menos 2 semanas que o cara falou, Denilson, eu preciso de mais 3 pessoas novas da minha equipe que falem só sobre criatividade. E a gente fez um processo de reinvenção para eles terem na equipe deles essas pessoas. Então, acho que é uma habilidade cada dia mais requerida mesmo. A criatividade, ela salta dentro das soft skills pelo fato de que o mundo está mudando, ele não vai parar de mudar. E a gente precisa ter cada vez mais dentro das empresas pessoas que consigam se adaptar
a essas novas realidades que vão se transformando todos os dias, né? As empresas, a partir de agora, ou já há alguns aninhos, elas não podem mais ser estáveis. Elas precisam se transformar muito rapidamente. E a grande questão é que a gente consegue perceber nos nossos clientes, nos nossos projetos, que existe um gap de profissionais, porque a escola não nos preparou. Pelo contrário, a escola fez o contrário, né? Ela nos limitou dentro da querida coisa que a gente chama de caixa 11 de dia. Ela nos limitou dentro dessa caixa, nos colocando regras. E agora a gente tem uma enorme dificuldade de se adaptar e de poder ajudar as empresas onde a gente está trabalhando, né? Eu gosto sempre de falar que, por mais que a tecnologia entre dentro das empresas, ela não vai tirar o emprego dos humanos humanizados, mas ela vai tirar sim o emprego dos humanos que foram robotizados. A gente tem um desafio no processo de educação de transformar esses humanos robotizados para humanos mais humanizados, que tenham a capacidade de criar. Essa vai ser o nosso grande diferencial como ser humano. Antes de a gente seguir, eu queria dar um passo para trás e definir o que faz exatamente uma pessoa ser criativa. Quais são as características que transformam uma pessoa em criativa? É inquietação, é curiosidade, é coragem para questionar o status quo? O que é exatamente? Eu vou usar aí do meu querido professor, o Ken Robinson, né? Na Inglaterra ele é Sir. Ele fala muito de que as pessoas criativas têm uma característica interessante, que elas sabem o que elas gostam de fazer e elas estão fazendo aquilo que elas gostam de fazer e naturalmente elas têm uma competência adicional para fazer aquilo que elas estão fazendo. Elas descobriram de alguma maneira, dentro do seu processo de educação na sua vida, aquilo que a maioria de nós não descobre, né? Hoje a gente chama de propósito, por exemplo, né? O livro dele usa a palavra elemento, né? Qual que é o nosso elemento-chave? Aquilo que naturalmente nós somos bons em fazer e aquilo que naturalmente a gente gosta de fazer. Se a gente descobrir isso e a gente praticar isso durante toda a vida, nós seremos realmente seres humanos bem criativos. Eu gosto muito dessa coisa de você gostar do que você domina. E quanto mais você domina, mais você gosta. Quanto mais você gosta, mais você domina. E vira um ciclo virtuoso. Na minha casa eu tenho 197 jogos de tabuleiro nas paredes. Eu gosto muito de jogar, a gente gosta de jogar. E a gente, de vez em quando, uma vez a cada mais ou menos 30, 40 dias, a gente promove uma noite de jogos entre os amigos. E é muito interessante que quando a gente joga, sei lá, das 8 da noite às 4 da manhã, de sábado para domingo. E no final a gente faz um ranking de qual jogo você mais gostou. E é bem engraçado que quando as pessoas fazem um ranking, 10, 12 pessoas, geralmente as pessoas colocam o jogo que ela mais gostou, o jogo que ela ganhou. Coincidência. É coincidência, não, né? E aí a gente fez meio que até um algoritmo matemático para fazer um estudo sobre isso lá, das pessoas que jogam com a gente. E a gente descobriu que as pessoas que ganham, elas querem jogar mais aquele jogo e na próxima vez é mais fácil de ganhar. Então acho que uma das características de uma pessoa criativa é começar a perceber que ela é criativa e que isso dá uma vantagem. Então a autoconfiança, o processo de você começar a fazer algo que você gosta, mesmo que você não goste, ao você começar a fazer isso bem feito, você começa a gostar. E ao você gostar, você faz bem feito. E aí vira um ciclo virtuoso. Então, a principal característica, eu acho que de uma pessoa criativa é começar a gostar de fazer coisas incríveis. A gente meio que foi treinado, quase catequizado para fazer coisas ok. Eu até dou um exemplo que fala assim, se eu sou seu chefe, eu tô algumas coisas para fazer, toma, faz, o que você responde? Ok. A gente tá acostumado a meio ter um mindset de ok, vamos entregar ok. Se você quiser levar a inovação a sério, eu acho que você tem que começar a ter um mindset que a gente chama de mindset wow. É começar a fazer coisas que sejam um pouco além. E ao fazer isso, você começa a ver que é vantagem, que é divertido, que é gostoso. E ao fazer isso, você fica mais fácil fazer a próxima vez o wow, porque você já tem um repertório. E aí vira um ciclo virtuoso incrível. Então, mudar essa chavinha do ok pro wow, pra mim, é a característica que faz uma pessoa ser criativa. Vocês acham que a criatividade ajuda uma pessoa a se apaixonar pelo que ela faz? Porque às vezes a pessoa ainda não encontrou o elemento, o propósito. É uma coisa que às vezes demora um tempo para você descobrir ao longo da sua trajetória. Mas eu queria perguntar isso, assim, se a criatividade pode ser um elemento de fazer com que você tenha mais prazer num trabalho que às vezes é chato, às vezes é maçante, que o chefe te deixa muito pressionado. O que vocês acham? Eu acho que ela ajuda até a desapaixonar, sabe? A gente descobrir que aquilo que a gente faz talvez não seja o que a gente
realmente quer fazer, e aí se abrem as portas para a gente entender um pouco o que eu gosto de fazer de fato, né? Eu posso até citar um pouco minha história pessoal. Eu trabalhei durante 15 anos na área de marketing / inovação aí de algumas empresas e sempre gostei, sempre me dediquei, me dei bem nessa carreira, mas eu sempre tinha uma coisa genuína da minha família que é: minha mãe é professora, meu irmão é professor, eu tenho 4 tias, todas foram professoras. E de nenhuma maneira eu pensei na minha vida, por que não me dedicar à educação? Por que não pegar isso que é essencialmente natural na minha família, pegar tudo isso que eu já aprendi de inovação e aí sim atuar em educação? Mas essa ruptura não foi uma ruptura fácil, né? Foi uma ruptura muito difícil. Na época eu já estava trabalhando há 8 anos na Natura, né? Eu saí da Natura, passei por um processo de descoberta. E dentro desse processo de descoberta eu falei, não, eu preciso me dedicar à educação. E a partir daí vim para Conquer e aí a história rolou. Mas essa descoberta, esse gatilho, a gente na vida não tem oportunidade, a gente precisa gerar mais esses gatilhos de oportunidade que vão gerar essa criatividade essencial na gente. Eu gosto muito dessa ideia de criar gatilhos, assim. Naturalmente, somos pessoas criativas. Quando você é criança, você gosta de fazer coisas diferentes. E o que eu percebo é você criar gatilhos para ver como é uma vantagem ser criativo em todos os níveis. Você falou, como que você descobre, né? Foi uma pergunta assim, como que você descobre esse processo? Mostrar que a criatividade é mais legal, acho que é um gatilho de, por exemplo, uma empresa que faz inovação, uma empresa que educa para inovação. Criar gatilhos para que isso aconteça mais vezes na vida das pessoas. Eu gosto muito de gatilho, né? Se eu perguntar para você que está escutando, não pensa no elefante rosa. Você acabou de pensar no elefante rosa. Você criou um gatilho mental. Eu gosto muito de um gatilho que a gente até brinca, que faz assim, quer ver? Respondam mentalmente para mim. Pode responder no microfone também. Pam, pararam, pam. Pam, pam. Por que você respondeu isso? Eu não pedi pra você responder isso, mas você respondeu. Você podia falar banana, parede, mas você falou pam, pam. Você foi condicionado a vida inteira. Qualquer lugar do mundo que você tivesse, o cara do lado buzina pam, pararam, pam, você faz pam, pam. É meio que um condicionamento que você fez. Você foi condicionado a vários padrões na vida de criar gatilhos. Por que não criar gatilhos para mostrar inovação? Por que não fazer gatilhos que façam as pessoas perceberem como é vantagem? Você falou de a vida ser chata, a vida ser mais legal, né? As pessoas fazem, tipo, você perguntou, eu faço a mesma coisa a vida inteira, eu quero fazer, meu trabalho é chato. Fazer o seu trabalho ser legal, acho que envolve muito um processo criativo. Mais do que só mudar de emprego, às vezes é transformar o seu emprego numa coisa legal. Eu tenho uma história rápida pra contar. A gente tava com meu sobrinho de 8 anos no Louvre. A gente tava lá na França e ele não queria de jeito nenhum. Pô, museu, criança, eu não quero ir no museu. E ele não queria. Daí a gente fez um projeto essa história eu acho super legal, porque eu fiz um projeto de criar um caça ao tesouro no Louvre. Eu falei, a gente não vai no museu, a gente vai num caça ao tesouro. E aí eu descobri em cada sala do Louvre um quadro que ele teria que descobrir e um item que ele descobria. Então, sei lá, ele tinha que descobrir um prato de comida em um dos quadros. Ele tinha que descobrir uma fruta em um dos quadros. E aí, em cada sala, ele tinha que descobrir um e anotava. E no final, se ele descobrisse todos, a gente fez uma pesquisa antes do que tinha em cada quadro, o nome e tal, ele ganhava um baú de tesouro. Se você perguntar pro meu sobrinho, de 8 anos, qual foi a viagem mais legal que ele fez na vida, ele falou, caça o tesouro no Louvre. E era uma coisa chata. Ou seja, transformar coisas chatas em legais envolve muito mais um processo de escolha do que simplesmente ser por definição. Isso aqui é chato. Apertar um parafuso é chato. Você tem como fazer qualquer coisa ser legal. E a criatividade, acho que é o principal gatilho para que isso aconteça. Vocês conseguiriam dizer assim o que as empresas podem fazer de gatilho para gerar criatividade nos profissionais? Acho que daí tem muitos processos bacanas de você criar gatilhos. Desde você criar gatilhos mesmo, eu costumo brincar. Criar gatilhos é você ter coisas que te lembram. Então, por exemplo, eu fiz um projeto também com o pessoal do Vale, que o pessoal falou que queria investir na minha empresa se eu conseguisse fazer algumas coisas. E aí, para não esquecer disso, toda vez que eu passo por uma parede amarela lá na Fábrica de Criatividade, que é a nossa sede, depois eu vou contar, é super legal, vocês estão convidados a conhecer, é um projeto bem maluco, assim. A porta é de bolinha de gude, o chão é de garrafa, na cobertura tem uma praia, dentro da praia tem um campo de pebolim, tem passagens secretas, os banheiros você pode escrever nas paredes, onde você é criativo, que é no banheiro, né, que você pode escrever, tem sala de ping-pong no escuro, enfim, é um lugar super legal. E aí eu criei uma parede amarela, que toda vez que eu passo por ela me lembra do projeto, então é um gatilho. Você criar um alarme no celular, desde gatilhos físicos mesmos, eu brinco, a conta do cartão de crédito. É um gatilho pra você lembrar do processo criativo. Então, na empresa, você tem vários processos que você consegue criar gatilhos. Um dos gatilhos que eu acho que lá na fábrica eu mais gosto de falar pra gente incentivar nas empresas a criar, é criar gatilhos de gostar de julgamento. Olha que interessante. A criatividade não permite, normalmente você fala, você tem que ser criativo, não tem julgamento. Mas uma das coisas mais legais da vida é julgamento. Não existe uma ideia que nasce perfeita.
feita? Geralmente a gente já cresce e a gente não gosta de julgamento. Se eu desse uma prova para vocês, vamos fazer uma prova aí, tira aí. Eu sou professor da 7ª série, vou dar um desafio para vocês. Sou um professor da 7ª série e eu falo, gente, tem uma prova surpresa. Primeira reação que vocês falam é, não quero fazer prova surpresa. Aí eu sou professor e falo, se vocês fizerem a prova agora, pode tirar de 0 a 10. Mas quem não quiser fazer a prova, tá liberado com nota 7. Quem fica na sala? Ninguém. A gente não gosta de ser julgado. A vida inteira a gente foi aprender que julgamento é ruim. Ninguém gosta de tirar 0 na prova. Então a gente meio que condicionou o nosso cérebro a não gostar de julgamento. E qual o único jeito de garantir que ninguém vai te julgar? Não fazendo. Se você não fizer, ninguém te julga. Então, criar processos onde as pessoas gostem de fazer e gostem de ser julgadas, e que o julgamento não tem problema ser ruim, porque uma ideia nasce ruim, mas depois vai melhorando, eu acho que é uma das formas mais efetivas de criar processos de gatilhos em empresas. É criar um mecanismo que as pessoas possam ser julgadas. Que isso é legal, que as pessoas podem errar. Então, acho que criar gatilhos disso, acho que é uma das formas eficientes de começar a criar um programa de inovação numa empresa, ou então criar processos para os funcionários terem ideias. Tá, eu vou usar um pouco dessa fala também, aproveitar e trazer uma das coisas que a gente mais acredita dentro desse processo e que as empresas estão nos demandando, né? Como é que a gente cria uma empresa mais criativa? Como é que a gente cria uma empresa mais inovadora? E aí é o meu mantra, né? Cometam erros. E aí a enorme dificuldade que a gente encontra nos espaços dentro das empresas de facilitar essa prática de errar. O que quer dizer? A gente está incentivando que os profissionais sejam incompetentes? De jeito nenhum. A gente está incentivando que os profissionais trabalhem com desleixo? Também não. Mas a gente está incentivando sim a que os profissionais se arrisquem um pouco mais, né? Que eles pratiquem essa cultura de erro. E uma das coisas que a gente mais tem orgulho, tem uma multinacional, a gente fez um programa de 8 meses com eles. E eles criaram um comitê, que é o Comitê do Erro. Eu vou usar um pouquinho depois, vou mostrar como é que a gente faz isso na Conquer, mas é o Comitê do Erro. Toda semana as pessoas se juntam, aquelas que querem se juntar de maneira pessoal, não, eu quero lá contar o meu erro, e ela expõe o seu erro. O mais importante dela expor o erro não é só ela expor, mas ela falar o que ela aprendeu com aquele erro. Primeiro, todo mundo aprende mais rápido, todo mundo aprende de maneira acelerada e a chance daquele erro não ser cometido de novo é alto. Lá na Conquer a gente chama isso do mural de cagadas, né? Então a gente tem um mural de cagadas, onde quando alguém comete um erro, a gente posta lá, as pessoas leem e a gente discute os aprendizados. O mais difícil para superar na nossa experiência, dentro dos nossos clientes, é uma dificuldade enorme da liderança em expor seus erros. Em expor que tomou uma decisão difícil. E aí, uma outra competência que a gente acredita muito, que a gente desenvolve nos programas, principalmente para a liderança, é a vulnerabilidade. A gente acha que está completamente conectado com a criatividade. É a capacidade de você se tornar vulnerável publicamente. Ou seja, não é feio errar, gente. Não é feio cometer um erro. Porque, em geral, a gente vai escondendo o erro debaixo do tapete, né? Vai escondendo. Na hora que ele explode, as empresas estão quebrando. As empresas não estão conseguindo se adaptar porque foram escondendo as coisas debaixo do tapete. Então, junto com a criatividade, treinar a vulnerabilidade dentro dos nossos clientes tem sido uma demanda muito grande. E aí, junto com criatividade e vulnerabilidade, tem a adaptabilidade, que é outra coisa que está sendo super demandada de todos os nossos clientes. E, por fim, a última das 4 competências que eu acredito aí que sejam as competências de alavanca de inovação, que é a capacidade de colaborar, né? Até quando a gente brinca, né, na escola, o que a gente fazia? Tinha prova individual. Eu não podia colar. Sim, Cadê a colaboração? A prova individual por um sinal negativo dela, na verdade, dessa avaliação individual, é a não capacidade de colaborar. A gente foi uma geração inteira que não sabe colaborar. Então essas 4 competências, né? Criatividade, vulnerabilidade, adaptabilidade e colaboração são competências que a gente precisa desenvolver para ajudar as empresas.
Acho muito legal essa cultura do sim. A Amazon fala muito sobre essa cultura do sim, né? Normalmente você foi condicionado a uma empresa, a cultura do não. Eu tenho um projeto novo, tenho uma ideia, eu vou pedir pro meu chefe. Ele fala, não tem budget, não tem tempo, parei ali. Pra que eu vou continuar? Se você tiver um sim, mesmo que for, por exemplo, eu pedi um projeto pro meu chefe, ele falou não porque não tem budget. Eu vou pro chefe do meu chefe e a empresa tá autorizando a fazer isso, porque é um processo que eu não tô dando bypass. E aí eu vou falar pro cara, olha, eu pensei no outro projeto que falou que não tem a condição agora, mas o que você acha? De repente ele acha uma alternativa, e isso criar uma cultura do sim, onde as pessoas permitam essa colaboração, permitam essa vulnerabilidade, não é porque o chefe não deixou que vai dar errado. E pode ser ao contrário, que às vezes uma ideia que ele não podia ser naquele momento, mas vai ser em outro momento, e todo mundo tá sabendo dessa ideia e aí cria as conexões para que as ideias aconteçam. Então essa parte de você criar essa cultura do sim, tem uma história famosa da Microsoft, que uma vez um cara fez um erro que cometeu, que foi $100 mil de prejuízo, e aí chamaram ele, né, pra salinha, aí falou, já lascou, né, eu vou ser mandado embora, perdi 100 mil. Aí o cara já foi, negativo. Onde que eu assino pra ir embora? Ele falou, você tá louco? A gente acabou de gastar 100 mil no seu treinamento. agora vamos fazer valer a pena isso daí, né? Então, aí ter essa cultura do sim, essa cultura da colaboração, acho que foi bem importante isso. A gente faz alguns comitês, você falou do Moral da Cagada, a gente fez num projeto uma vez, tinha um museu do erro. As pessoas tinham, igual a gente tem museu pra cantar as grandes obras, as obras de arte e tal, imagina um museu de todos os erros mais importantes que a sua empresa fez na história. E valorizar. E as pessoas perceberem que aquilo é legal, porque para conseguir o acerto teve os erros. Então, criar esse processo de colaboração e aí a gente tem um comitê que a gente faz toda semana lá na Fábrica de Criatividade, que é um comitê que as pessoas têm que contar um problema. Elas não tem que falar uma solução, não tem que falar coisa. Cada um vai contar um problema. E é muito legal que só de você contar o problema, a gente costuma falar que só de você compartilhar só o problema, é uma reunião que cada um tem 90 segundos para contar um problema. A gente chama jogo 90 segundos. Cada um tem 90 segundos para contar um problema e responder perguntas sobre aquele problema. E não é para dar solução, é só para falar o problema. E é muito legal que depois disso, a gente percebeu que as pessoas criam muito mais empatia, porque eu vejo que às vezes o meu problema é parecido com o seu, e não é só eu que estou reclamando do problema, todo mundo tem problema. E você cria um repertório, você começa a criar repertório de problemas reais que estão acontecendo da empresa. Então você cria um repertório que faz você ter ideias. Então eu acho que criar essa cultura de erro, de colaboração, de vulnerabilidade, eu acho que é um processo muito bacana para criar inovação. Todas essas competências que vocês citaram agora, o Edu elencou 4, elas são muito humanas, né? Vocês acham que isso vai ser fundamental para a gente se diferenciar das máquinas que estão cada vez mais tomando conta do mercado de trabalho? O head de tendências lá do Conquer Labs, né, a consultoria de inovação da Conquer, é o Igor, um amigo meu. E ele sempre me contava essa história. Eu falei, Edu, imagina o trabalho de um cobrador de ônibus. Cara, que chato é ser cobrador de ônibus. E pior, que perda de capacidade colocar um ser humano para ser cobrador de ônibus. Sim, Igor, mas tem o trabalho, tem o sustento da família. Edu, esse profissional ele pode fazer muito, muito, muito mais. Ele vai poder fazer muito mais, ele vai ser muito feliz em fazer outras coisas a mais. E aí com essa história que ele me conta, e eu sempre, né, sempre essa discussão, né, a robótica, a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai tirar empregos, ela está. Mas desses empregos que são desumanizados. São empregos aonde a gente não usa as nossas grandes capacidades humanas. E a partir daí, a gente tem uma série de novos empregos que a tecnologia, num primeiro momento, parece que ela não tem a capacidade de roubar da gente, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade de poder trocar conhecimento aqui, de trocar ideias. Isso e as competências que eu citei, a tecnologia provavelmente não vai tomar. E aí é que vão estar os diferenciais de cada empresa. Portanto, esses trabalhos menos humanizados, ou os humanos robotizados, que eu gosto de chamar, esses humanos vão perder os empregos. E os humanos mais humanizados vão ganhar novos empregos. O Edu estava contando, eu lembrei de uma história real. A gente acabou de fazer um projeto para uma empresa, para o Pão de Açúcar. A gente passou por 16 mil colaboradores do Pão de Açúcar. E um dos projetos era mostrar que tinham coisas novas que vão acontecer. Por exemplo, vai ter caixas no futuro, que já estão no presente, que a pessoa vai ter o autoatendimento. Ela vai poder passar o scanner de todos os produtos e vai sair. E uma das nossas funções era fazer um treinamento para os colaboradores falar assim, caixa, provavelmente daqui a pouquinho, olha só que legal, tá chegando um caixa novo que o atendente vai se autosservir. E aí a gente fazia uma indagação, o que você vai fazer?
O próprio Pão de Açúcar chamou a gente para falar isso. E aí o cara falou, nossa, é verdade, eu vou perder meu emprego? Aí falou, não, e será que dá para você se reinventar? Será que onde que você vai usar essa capacidade humana? Aí, por exemplo, fez um projeto super legal de criar um atendimento personalizado onde tem especialistas. Então, por exemplo, hoje você tem um especialista de vinhos. Tem uma história super legal que aconteceu lá, que tinha um cliente que chegou e falou assim, não sei nada de vinho. Meu pai vai chegar aqui hoje, ele faz 2 anos que eu não vejo meu pai, ele gosta muito de vinho. E aí eu não sei que vinho comprar, que pão comprar, que queijo comprar para harmonizar. Aí o cara falou, eu sou especialista em vinhos. Era um cara que era caixa antes, que foi, né, que percebeu que ele tinha que se reinventar, fez curso e tal. E aí tratou, e aí falou assim, inclusive se você quiser eu posso fazer uma degustação de vinhos na sua casa. O cara falou, sério? O cara falou, sério. Aí o cara levou pra casa, o cara comprou vários vinhos, vários pães, vários queijos, fez uma degustação, ficou amigo do cara. Toda vez ele volta, agora ele fala pelo nome, cumprimenta, tem uma relação. Então, acho que isso é o que o Edu falou ali de humanos humanizados, né? Você cria uma relação onde você entende a outra pessoa como pessoa, você começa a criar valor que uma máquina é muito mais difícil entender e conseguir criar esse tipo de valor, de sentimento, de emoção. Usando a razão, usando a lógica, usando processos matemáticos, mas usando o lado humano que a máquina não consegue. Então, acho que isso é cada dia mais uma tendência e vai demorar muito. Acho que vai chegar um tempo que o robô vai começar a sentir emoção. Acho que a evolução talvez permeia isso. Mas é um processo que com certeza você vai ter emprego até o final da sua geração, pelo menos. Então, garantido. Outra história que é legal contar lá da Conquer, a gente tem uma profissional lá próximo aos seus 65 anos, né? Uma senhora. E por que a gente tá com esse programa, na verdade, de incentivar que a gente contrate esse perfil que não é usual mais nas empresas? É porque imagina o seguinte, ela recepciona os nossos alunos de noite lá em Curitiba. Ela recepciona com um carinho que é quase você está sendo recepcionado pela sua avó, né? É um carinho, é um contato, é uma humanidade que a robótica não vai conseguir nos entregar. Então, essas competências humanas essenciais, as soft skills, a criatividade que nós estamos discutindo aqui, são competências que serão essenciais e ninguém vai tirar da gente. Mas aí tem o nosso grande receio, né? A gente tem uma geração inteira que não foi preparada para libertar o seu poder criativo. Esse é o nosso grande sonho, impactar a educação para que a gente consiga libertar o poder criativo de toda uma geração que teve essa capacidade amputada. Gente, para fechar esse bloco, eu queria fazer uma pergunta para desmistificar uma crença de que a criatividade ela é mais importante para algumas áreas. Então, publicidade, cinema, comunicação, artes. Vocês concordam que no futuro todos os setores vão demandar gente criativa? Eu concordo radicalmente que todos vão demandar. Eu até brinco, quando alguém chama a gente para fazer um projeto de inovação, por exemplo, eu sempre brinco que é muito mais legal fazer um processo de inovação de uma empresa que está na fase bebê ainda de processo de inovação do que uma empresa que já está super fazendo. Se você vai fazer natação, você consegue melhorar 30 segundos em 2 meses de aula. Seu tempo, sei lá, você vai fazer 500 metros. Você melhora 30 segundos muito rápido, você melhora uma curva muito grande. Depois, para você melhorar 1 segundo, depois que você já está no limite, você tem que se esforçar muito mais. Então, a curva de crescimento é muito mais acentuada quando você ainda não está fazendo. Então, empresas que normalmente não têm um projeto de inovação como o DNA, não têm um processo de inovação, eu acho que é muito mais a curva de evolução, a curva de resultado, a curva de entregas, é muito mais fácil você conseguir. E todo mundo está vendo isso. Então, as empresas que nunca pensaram em inovação estão começando a pensar. Quem não está pensando vai ter que pensar, porque cria resultados melhores. E as empresas que já estão investindo em inovação estão vendo o resultado disso, só que a curva é menor. Então, respondendo a sua pergunta, é área de inovação, de área de cinema, de marketing, de música, de artista, de essas as tendências que todo mundo fala que são os cores da inovação. Eu acho que dá para fazer muito mais inovação em lugares que não tem core, porque acho que você tem uma curva muito acentuada de resultados. Então, acho que a tendência é todo mundo começar a pensar em inovação, porque gera melhor. É mais legal. Fazer uma visita num Caça ao Tesouro no Louvre é mais legal do que visitar só o Louvre. Então, sempre ganha uma vantagem. Então, não tem por que você não escolher fazer parte dessa vantagem. Eu gosto muito dessa pergunta porque ela me ajuda a defender uma coisa que é a diversidade. Um dos principais demandantes dos nossos projetos de consultoria dentro das empresas é a área de RH. Falei, Edu, por que o RH precisa ser inovador? Primeiro porque o RH tá virando de ponta cabeça. E o segundo
Se as empresas estão… Edu, estamos utilizando Design Thinking. Aí chega o RH e fala, o que é Design Thinking? Então começa por aí. Imagina que essa barreira de algumas áreas precisam entender e outras não, ela se rompeu. E TI é outra área que demanda muito. Edu, por que a área de TI precisa entender de criatividade? Porque a área de TI, ela entende muito bem hoje o que a gente chama das hard skills de inovação, que são competências técnicas da inovação. Agora, a competência técnica sozinha, o cara de TI sozinho, ele não vai resolver nada. A pessoa de RH sozinha, a pessoa de marketing, a pessoa de produto, não vai resolver absolutamente nada sozinha. Os programas de inovação implementados nas empresas precisam ser programas de inovação baseados em diversidade. Em todo lugar que a gente mistura, e mistura não só áreas, mistura hierarquia. Não sei se vocês já ouviram falar, né, do coaching invertido, que é uma das coisas que vários clientes também… o estagiário tá dando coaching pro presidente. Por quê? Porque o presidente não teve tempo, não conseguiu aprender tantas coisas que estão acontecendo e que faz parte do dia a dia do estagiário. E por sinal, faz parte do dia a dia dos clientes dele, só que ele não sabe. Então, essa pergunta me ajuda a defender. Em todos os nossos programas, a gente vai defender a diversidade de pessoas, de áreas e de hierarquias. O mundo, esse mundo VUCA, né, que a gente vive, que é bem famoso, faz com que as pessoas percebam a inovação como algo que é imprescindível. Não é mais uma coisa legal. Antigamente era legal, tinha inovação legal. Hoje em dia está se tornando imprescindível. Os nossos cases mais legais, a gente fez um projeto para uma indústria química que a pessoa que deu uma ideia, que foi a ideia que ganhou R$1,5 milhão para a empresa, era da área jurídica. E aí você perguntar para 10 pessoas qual foi a área que deu essa ideia, todo mundo vai falar, não, foi o marketing, não, foi a área de inovação. Ou seja, existe muitas oportunidades de você realmente alavancar quando você percebe que isso é uma habilidade para todos, que não precisa ser, você pode ser do RH, você pode ser da TI, você pode ser do marketing, você pode ser da área de novos negócios, mas existem oportunidades inovadoras e criativas para quem se dispõe a entrar nesse mundo. E é um mundo muito legal de entrar. Para começar aqui o nosso segundo bloco, eu queria que vocês ajudassem a gente a desmistificar mais uma coisa que se fala muito sobre criatividade, que é a pessoa é criativa, ela nasce criativa, é uma pessoa genial, e se você não é criativa, você tá perdido, você nunca vai ter uma ideia inovadora. Como é que vocês fazem pessoalmente para despertar esse lado criativo? Que ferramentas vocês usam e quais são as outras ferramentas que os ouvintes podem usar também? Você mesmo já deu uma resposta. A própria palavra do dicionário fala que é inato, você pode aprender. Você acha que você tem um componente meio que genético de criação, que você tem mais propensão a pensar em coisas diferentes, mas eu acredito radicalmente que você consegue aprender. Igual você consegue aprender inglês, andar de bicicleta, mexer no Excel, você consegue aprender criatividade. E eu acredito muito no uso de ferramentas. Se eu quiser pregar um prego na parede, eu posso usar minha mão, mas não vai ser tão eficiente quanto o martelo, que é a ferramenta para pregar um prego na parede. Eu posso fazer uma conta, faz aí, 88 vezes 87. Não sei quem fez de cabeça, mas eu sei que de calculadora talvez você faria mais rápido, porque é uma ferramenta para fazer conta. Então, da mesma forma que tem ferramenta para fazer conta e ferramenta para pregar prego na parede, hoje em dia tem ferramentas para a gente ajudar a ser mais criativo, para te ajudar de forma estruturada e metodológica a ter ideias que você não tem. Aí lá na fábrica a gente tem uma ferramenta que a gente criou, o nome dela chama Cadeia Foca Pimba, que é um acrônimo onde cada letra é uma ferramenta de inovação. E as pessoas passam pelas ferramentas e geram ideias novas. Então você aprende, é um processo muito legal que é um aprendizado. De novo, quando você domina, você gosta. Quando você gosta, você domina. Então fazer as pessoas aprenderem de forma que elas gostem, elas vão começar a dominar aquilo que elas gostam. E ao dominar, ela gosta mais. Então, as ferramentas, acho que elas servem para criar esse atalho num processo de você começar a gostar. Você não precisa aprender do 0 ao 100, tipo, toma aqui uma varinha mágica, agora você é criativo. Você consegue aprender através de processos. Então, esses processos são muito legais. Eu posso até fazer algumas brincadeiras com vocês de usar ferramentas de inovação aqui. Não sei se é o caso, mas eu posso fazer com vocês e com os ouvintes ao vivo. A gente tem algumas brincadeiras para a pessoa, em pouco tempo, entender como que usa uma ferramenta para criar. Parece um paradoxo, né? Como que você usa uma coisa estruturada para pensar. Eu até brinco, o nome do curso que a gente criou lá, originalmente, chama Criatividade para Engenheiros. Como que você faz para uma pessoa que aprendeu a pensar em padrões a vida inteira, a usar os padrões para pensar fora do padrão? E hoje em dia até mudou o nome para ficar mais comercial, chama Como Ganhar o Dobro da Pessoa que Trabalha do Meu Lado. Boa. A gente acha mais comercial, né? Mas o que é legal é como que você consegue descobrir que você consegue ser criativo sem precisar ter um dom, sem precisar ter alguém com uma varinha mágica falando, agora é você.
Então, acho que tem processos. E aí, a gente tem esse processo. Depois, eu acho que eu posso passar, se você você quer quiser. fazer uma, só pra gente ter uma ideia? Posso. Então, vamos fazer. Escreve aí pra mim. Escreve, ou pode pensar. 3 coisas. Essa eu faço rápido, que é um exercício pra fazer curto, tá? 3 coisas que, na sua opinião, não podem faltar no restaurante. Pode escrever aí. O ouvinte que tá ouvindo também, escreve aí. É um exercício bem legal de fazer. Um clássico da inovação. Uma das coisas da inovação que fala uma das ferramentas, então tem ferramentas, desde ferramentas famosas, tipo o Brainstorm, todo mundo já ouviu falar. O Design Thinking, muita gente já ouviu falar. Então a gente criou esse grupo de ferramentas e uma das ferramentas se chama inexistente, que é você pegar uma coisa importante do seu problema e tirar como se ele não existisse. Então agora eu vou propor pra gente criar um restaurante novo, aqui nós 4 que estamos aqui, e esse restaurante vai ser um sucesso, combinado? Mas eu não sei ser criativo. Então como que faz para o restaurante ser sucesso? A gente vai usar uma ferramenta. Então pega o item 3 da sua lista e risca. Não sei o que vocês colocaram, mas vocês vão falar pra mim. Então, começando por você, Mari. O que você tirou da sua lista aí? Ingrediente. Ingredientes. Como que a gente faz um restaurante de sucesso sem ingredientes? Eu quero abrir um restaurante de sucesso, legal, que vai ser maravilha aqui em São Paulo. Vocês vão ser minhas sócias, meus sócios. Mas a gente não vai investir R$1, mas tem que ser criativo. Então, o que a gente faria pra ser legal? Não vai ter ingrediente. Como que a gente faria pra ser um restaurante de sucesso? Não vai ter comida. Vamos pensar pra ser mais radical. Já ingrediente é comida. Não vai ter comida. O que a gente faria pra abrir um restaurante sem comida? Cápsulas. Cápsulas, ó, o primeiro restaurante da NASA. Imagina que é um restaurante em formato de nave espacial com cápsulas da NASA. Vai ser um restaurante diferente, sim ou não? Totalmente. Legal. O que você tirou da sua lista? Pessoas. Pessoas. Então agora vamos pensar, um restaurante totalmente que não vai ter pessoas. Não vai ter cozinheiro, não vai ter garçom. Como que a gente faria um restaurante 100% diferente? Como é da NASA, tem robô, então tá tudo combinando. Todo restaurante com robô. Igual tem um supermercado que já atende Drones. totalmente, que você atende nada. É totalmente automatizado. Todos os processos são automáticos. O primeiro restaurante high-tech do mundo é aqui no Brasil, sem nenhuma pessoa em nenhuma parte da operação. Mas pessoas não tá incluído clientes, tá, gente? Pois é. Na minha cabeça, É pessoas importante é quem ter cliente. trabalha Mas lá. até fazer restaurante sem cliente dá pra fazer com sucesso. O que você tirou, Edu? Conta aí. É o atendimento. Atendimento. Como que a gente faria um restaurante sem, sei lá, garçom? Vamos pensar uma ideia criativa sem garçom. O que você faria? Além do robô, a gente já Além pensou a do ideia do robô. robô. Vamos pensar que ideia é diferente. Não vai ter garçom. Vai Como que ter a que gente ser faria? autoatendimento. Autoatendimento então. também já existe. Eu quero mais fora Ser da mais caixa. Vamos fora da pensar caixa. disruptivamente. E drones servindo na bandeja. Drones, ó que legal. Primeiro restaurante que os drones vêm tu e cai na sua bandeja. Pensei em uma bandeja, imagina que legal, uma esteira igual aquele restaurante japonês, mas que passa por todas as mesas. E aí você tem um restaurante que o chefe prepara, põe numa esteira e sai por todas as mesas, você vai escolhendo e vai pagando na própria esteira. De novo, a minha pergunta é, se a gente fosse abrir um restaurante normalmente hoje, você pensaria em um restaurante de cápsulas da NASA? Não. Você pensaria em um restaurante todo feito de robôs, com drones, De com uma modo esteira algum, rolante? não. Essas ideias normalmente viriam na nossa cabeça, sim ou não? Não. Você acabou de ter ideias criativas para abrir um restaurante. Da mesma forma que você teve uma ideia criativa usando uma das ferramentas, essa para mim é uma das mais fraquinhas, as outras são mais legais. Você consegue, de forma estruturada, ter ideias disruptivas, ter ideias fora da caixa, ter ideias diferentes. E aí, quando você aprende a fazer isso, se eu falasse para vocês, pessoal, vamos abrir um restaurante agora, talvez a sua primeira emoção fosse, não sei ser criativo. Mas agora que a gente já fez um exercício, você viu que você conseguiu ter ideias, você fala, beleza, bora para o próximo. Você já fica motivado. Então, transformar problemas em desafios, para mim, é uma das grandes coisas que a criatividade faz. Ela transforma uma coisa que você não queria para uma coisa que você queria. E aí cria um processo para isso. Ótimo exercício. Eu vou contar um case que a gente fez. Na época a empresa não era o iFood, tá? O iFood era dividido em 2 empresas, né? Tinha o iFood e tinha o Rápido. O Rápido era parte da empresa que fazia o relacionamento com os motoboys. E o iFood fazia o relacionamento com os restaurantes. O iFood estava crescendo, isso aí era 2015, 2016. O aplicativo estava crescendo, cadastrando os restaurantes, né? Só que o Rápido, que era responsável em fazer a conexão com os motoboys, eles não estavam conseguindo fazer a conexão com os motoboys, né? E aí chamaram a gente pra ir lá e falaram, Edu, nos ajude. Como é que a gente vai descobrir como é que a gente engaja esses motoboys? Falei, ótimo. Então nós vamos usar com certeza uma das ferramentas que é super importante, né? Pra quem tá escutando a gente, já deve ter escutado, mas ela é impressionante, que é o mapa de empatia. E aí o que a gente fez? A gente entrevistou todos os colaboradores do Rápido que tinham contato com os motoboys. Depois disso, a gente entrevistou todos os diretores do Rápido. E aí eu entrevistei 15 motoboys. Qual é a ideia de entrevistar os 15 motoboys, né? Entender as dores, necessidades, né? E uma das coisas que ficou muito impressionante nesse aprendizado, mas no momento eu não contei pra ninguém, que foi, ele não queria só dinheiro. Se a gente perceber o motoboy, por exemplo, ele é uma classe extremamente rodada de preconceitos. A gente usa e abusa, né?
traz pra cá, manda aqui, não sei o quê. Mas na hora de xingar no trânsito, né? Xinga que é uma beleza. Então tinha uma carência um pouco emocional. A gente precisava trazer e engajar essa galera do ponto de vista emocional. Só que eu descobri isso sozinho. Eu não queria contar pra ninguém. O desafio que eu apliquei foi que cada uma dessas pessoas que eu entrevistei do Rápida, diretores, todos os colaboradores, eles tinham que passar um dia como motoboy. Seja um dia o motoboy, né? E aí a pergunta que eu faço pra todo mundo, pra vocês que estão aqui, né? Qual foi a última vez que você sentou na garupa do seu cliente? Qual foi a última vez que você entendeu a dor dele de verdade, né? E isso nós não estamos fazendo. A partir daí a gente colocou os motoboys e os diretores durante 2 dias na mesma sala para discutir a estratégia, linguagens completamente diferentes, posturas completamente diferentes, e a gente conseguiu chegar numa conclusão inovadora, onde a gente teria economizado muita grana se só tivesse escutado antes, utilizando o mapa de empatia, se colocando no lugar do outro. Então esse foi um case muito interessante que a gente fez quando um escuta o outro lado. E aí eu vou usar de novo, só para terminar aqui minha fala, usar de novo uma pesquisa que o Ken Robinson fez. Ele pesquisou 200 crianças, né, ao longo da sua vida, com uma média de 0 a 5 anos, depois de 5 a 10 e depois de 10 a 15, essas mesmas crianças. Essas mesmas crianças, 98% delas, de 0 a 5, tiveram mais de 200 ideias com um negocinho. Pasmem, com um clips. Crianças de 0 a 5 anos, né? Porque o clips pode ser o quê? Pode ser um brinco, pode ser um anel, pode ser um canudinho, pode ser um avião, pode ser qualquer coisa que elas quiserem. Essas mesmas crianças de 5 a 10, o índice caiu para 60. As mesmas crianças de 10 a 15, o índice caiu para 50%. A chance de alguém aqui ter mais de 200 ideias com clips caiu bastante, porque a gente passou por esse processo de educação dolorido. Então, um pouco de como incentivar a criatividade. Escuta um pouco pessoas que não fazem parte do seu dia a dia, mas fazem parte da sua realidade. Acho isso mágico, assim, essa coisa da empatia é muito impressionante, né? Quando você fala do design thinking, você tem uma parte muito de entrar na pele do usuário. Você falou dos cases, eu lembrei de um muito legal da Manco. A gente fez um projeto que os diretores começaram a fazer porque eles tinham um problema que as caixas d'água davam muito problema. E aí era um lugar sempre de difícil acesso, o cara tinha que abrir a caixa d'água, esvaziar e olhar onde estava o problema, que podia ser um vazamento, podia ser qualquer coisa. E aí todo mundo começou a dar ideia, e uma das ideias vencedoras no projeto inicial foi fazer um aplicativo que as caixas d'água tivessem, para quando tivesse algum tipo de vazamento, o aplicativo já passasse para o pedreiro onde que estava tendo vazamento e como que era o vazamento. E aí todo mundo achou legal, e aí quando foi fazer um projeto a gente chamou os pedreiros para fazer parte disso, as pessoas que iam ser usuários falaram, vamos ver com eles, né? Aí a hora que a gente viu na época que a gente fez o projeto, menos da metade tinha smartphone, ou seja, não dá nem para baixar o aplicativo. E aí a hora que eles começaram a falar, o que você acha? Uma solução? Eles deram uma solução super legal, que inclusive foi feito um protótipo de colocar, por exemplo, um visor na caixa d'água. A caixa, em vez de ter toda ela do mesmo material, tem uma parte transparente de acrílico para a pessoa conseguir ver onde que está o vazamento sem precisar ir lá em cima e sem precisar abrir. E foi a ideia de um pedreiro. Ou seja, você tem uma ideia diferente quando você participa do processo, né? Você entrar na garupa, que foi a ideia que ele deu, que eu acho super legal, porque você consegue entender a visão do usuário. Então, você ter essa coisa da empatia, desse processo. Criança, eu acho que esse exemplo de criança também é muito legal. Lá no projeto da fábrica, a gente tem um projeto social. A nossa sede fica no Capão Redondo. Não sei se vocês já conhecem. Estão convidados a conhecer, inclusive. A gente tem unidade hoje em Bogotá, na Colômbia, em Montreal, na Califórnia, no Itaim, e a nossa sede fica no Capão. E o Capão mora 960 mil pessoas. Não sei se já ouviu falar no Capão. E aí sempre foi conhecido por um bairro de Capão é um bairro periférico de São Paulo. Sempre conhecido, foi um bairro muito famoso no ano de 2000, foi verificado que era o bairro mais violento do mundo. Tinha mais homicídios por 100 mil pessoas do que zonas de guerra. E aí, enfim, ficou bastante com essa cara, assim, mas depois mudou muita coisa. Mas a gente tem um projeto social que acontece aos fins de semana, que a gente tem eventos culturais para a comunidade. Então tem aula de robótica, de música, de inglês, de teatro, ou barato, ou muito barato, ou de graça. Tem eventos culturais, tipo o Black Eyed Peas, quando veio ao Brasil, fechou pra gente de graça lá, o Teatro Municipal, o Balé da Cidade, enfim, várias coisas legais. E uma vez a gente fez uma redação com as crianças, falando sobre essa coisa da empatia, e as crianças falaram assim, o que você quer ser quando crescer? Mais de 50% das crianças falaram, eu quero ser ladrão, eu quero ser traficante.
Tem um menino que guardou, eu quero ser ladrão de Fusca igual meu pai. Nossa. Forte, tipo, porque era a visão deles, é o que eles têm a realidade, é o que a pessoa que tinha o carro da moda, que tinha o tênis legal, que tinha namorado, não é eles não sabiam que era o cara que provavelmente vai ter algum problema, vai ser preso, vai ser morto, mas é a aspiração. Então, você dá uma aspiração, acho que é muito legal quando você tem uma missão. E aí, de repente, fez um projeto social que tem os meninos lá desse projeto que fizeram um grupo de percussão corporal. E esse grupo tocou na Xuxa, no Faustão, viajou o Brasil inteiro. E aí, quando voltou, a gente fez uma redação depois de alguns anos, e uma das crianças que respondeu falou assim: eu quero ser um Tuque Boys. Eu quero ser, tipo, igual esse grupo, porque virou uma referência. Então, eu acho que é muito legal em projetos de inovação você criar referências, você criar pessoas que consigam encorajar as pessoas a perceberem que inovação é muito positivo, que você só tem coisas legais para acrescentar, e criar esse mapa de empatia para você entrar na pele do usuário e criar essas referências, acho que causa um processo de inovação. Gente, o Adam Grant, que é um psicólogo, autor do best-seller Originais, ele diz que é mais fácil ter uma boa sacada partindo de uma ideia que já existe, do que começar do zero. E eu queria saber se vocês concordam com isso. Se realmente é melhor a gente partir de uma ideia já pré-concebida e desenvolver essa ideia do que ficar tentando inventar a roda. Se a gente for olhar qualquer tipo de inovação, qualquer raríssimas vezes ou quase pouquíssimas foi algo do zero. Tem um vídeo que se chama Remix, tá no YouTube, que ele conta a história da batida do rap. Que é incrível, assim, a história da batida do rap. Ele começa ali na década de 60 nos Estados Unidos, onde um pequeno grupo vai para um show de TV e aquela batida causou algum tipo de impacto. Eles aprenderam aquela batida em algum lugar, mas aquela batida foi repetida e ela se espalhou pelo mundo, e aquela batida se tornou uma batida, né, do rap. Então toda inovação que a gente vai olhar, alguém fez alguma coisa antes e que você foi trazendo como cópia, né? O próprio iPhone, por exemplo, não vou falar a empresa que estava com o produto pronto antes, estava lá na casinha, mas que não teve coragem de fazer alguma coisa que outros tiveram e que gerou. Então, às vezes eu acho que é até um pouco ingrato desse processo de inovação, né? Alguém fica com o nome, mas é um processo muito dolorido, de muito trabalho, de muita ralação, que é um processo de aprendizado, de cópia e de melhoria, né? Eu olho, vejo aquilo, melhoro, transformo para minha realidade. Então não me lembro, assim como o Adam falou, né? Assim, difícil encontrar um caso que fala, putz, o cara transformou aquilo do zero. Não existe nada novo sob o sol, tem essa famosa frase, né? Você parar pra pensar que são 7 notas brancas e 5 notas pretas musicais, e com isso a gente conseguiu fazer todas as músicas que existem até hoje no mundo e que vão existir, você fala, não tem como não fazer coisas iguais, porque é matemático, você tem 12 coisas pra fazer infinitas coisas. Então vai ter sempre referências de outras coisas, mesmo que você saiba consciente ou inconsciente. E criar essas referências, eu acho que quando você tem isso de forma consciente, só cria melhorias. Eu costumo falar, às vezes inovação não é inventar a roda, é pôr um óleo na sua roda e gerar um pouco melhor que a concorrência. É você fazer coisas que ninguém está fazendo porque ninguém pensou nisso. Então, e essa coisa de agrupar, de você fazer, uma das ferramentas que a gente usa é agrupar. Tem várias histórias legais de coisas que você faz de forma forçada, de conexões forçadas que você faz agrupando. Desde histórias, por exemplo, tem uma história famosa da inovação que o cara que tinha um desafio de fazer uma cola que não espalhasse. Ele ficou muito tempo pensando e não teve uma ideia, onde ele estava na casa dele e viu a esposa passando batom. Ele teve a ideia, putz, e se eu fizesse uma cola em formato de batom? Estava criada a cola bastão. A cola print foi criada por um cara que viu a esposa passando batom e teve a ideia de juntar. Tem alguma coisa a ver cola com batom normalmente? Não, mas ele fez o quê? Ele agrupou duas coisas que não tinham nada a ver e transformou numa coisa que tudo a ver. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito mais fácil porque cria um processo. Você criar uma coisa que vai melhorando e depois você pode até criar disso uma coisa disruptiva. A gente tem muitos exemplos lá de projetos que eram projetos incrementais, simples, que de repente viraram uma outra coisa completamente diferente, que foi muito mais disruptivo, que foi muito maior. Então, acho que você partir do algo menor
para algo maior, cria essa vontade, essa coragem, esse repertório. Então você vai ganhando autoconfiança. Eu costumo falar que para mim uma das características mais importantes de uma pessoa criativa é a autoconfiança, que é aquela coisa de não ter medo de errar. Errar faz parte do processo. Então eu vou criar uma coisa, não sei se ficou legal, não sei se ficou legal, não sei... Opa, ficou legal. Então você cria esse repertório de confiança, porque você faz uma coisa que foi simples, que era possível. E aí depois outra. E aí quando você vê do começo até a última, tá um salto grande. Mas foram vários pequenos saltos num processo de inovação. Denilson, você falou de confiança e era exatamente essa pergunta que eu queria fazer para a gente encerrar aqui o nosso programa. Muita gente, quando ainda não está acostumada a inovar, fica com medo quando tem uma ideia nova. Entra numa espiral ali de angústia, de dúvida. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que eu devo falar isso para alguém? Como é que a gente supera essa barreira do medo mesmo, da vulnerabilidade? Tem uma das dinâmicas que a gente faz num dos processos é chamar alguém para fazer alguma coisa e a pessoa vem. E aí, a primeira pessoa que vem te dá um super prêmio. E a gente fala, pra mim, e aí a pessoa só de ter vindo ganhou. Então, aquela questão de você criar repertórios de felicidade, que a gente costuma brincar. Repertórios de vitória. Você fez uma coisa e você teve uma recompensa, nem que foi sua mesmo, um auto-reconhecimento, uma coisa, cria um repertório de que vale a pena. Eu tenho uma história prática pra contar, você falou que muita gente de RH escuta aqui, né? E aí eu lembro uma das primeiras entrevistas de emprego da minha vida, eu fiz um processo seletivo, foi bem curioso, que era um processo que todo mundo faz aquelas coisas normais. Era uma roda, né? Nome, idade, o que faz? Eu sou João, tenho 18 anos, faço administração. Sou Maria, tenho 19 anos, faço economia. Na minha vez eu falei, o que eu podia fazer pra mulher lembrar de mim? Aí eu falei, eu sou o Denilson, tenho 19 anos, faço computação, mas eu sei fazer a gota. Aí a pessoa falou, Aí eu fiz a gota, que é isso aqui, ó. Como vocês a gota, eu vou fazer aqui ao ar. Espero que dê certo, peraí. Escutaram? Fiz isso com a boca. Genial. Foi contratado? Então, aí eu entrei na empresa, acho que não foi por isso. 3 anos depois, encontrei a mulher que fez o processo seletivo num outro evento. Eu não lembrava da mulher. No intervalo do evento, a mulher me chamou e falou, cara, tô lembrando de você. Você era o Denilson da gota? Isso foi muito marcante, porque um detalhe fez a pessoa lembrar. Então, o que eu costumo falar é que quando você se expõe, quando você tem autoconfiança para fazer, na pior das hipóteses, você é lembrado. Pro bem e pro mal, mas muitas vezes, muito mais vezes pro bem. Então você criar repertório de vitória, criar repertório de conquista, criar repertório de felicidade, faz a próxima conquista ser mais fácil. O nosso cérebro funciona por sinapses, e é muito engraçado, para você fazer algumas sinapses, tem que passar por outras. Só que se você não passou por outras, você não chega naquela. Então o repertório faz você chegar em ideias novas. Então você criar esse repertório de que você ousou, de que você errou, de que você acertou, vai fazendo muito mais fácil a próxima ideia acontecer. Então comece. Então crie esses gatilhos. O nosso cérebro ele não gosta de criar. Eu vou fazer o último exercício que é rápido. Cruza o braço, todo mundo. Quem tá em casa também cruza o braço. Cruza aí, todo mundo. Foi mal aqui, baixei o microfone. Agora cruza ao contrário. A mão que tava por baixo põe por cima. Tem uns que nem conseguem. Não consegui. A segunda posição foi incômoda comparado com a primeira? Foi horrível. Por quê? Porque a primeira posição você fez a vida inteira, está mais confortável. A segunda era novidade. O nosso cérebro tem uma teoria, que é uma prática, que a primeira lei do cérebro é economiza energia. Tudo que ele pode, ele economiza. Só que ao mesmo tempo que ele economiza energia, ele gosta muito de criar. A área do cérebro responsável pela criatividade é a mesma área do cérebro responsável, por exemplo, pelo orgasmo. Olha que legal, isso dá ideia. O nosso cérebro tem prazer em criar. Só que é difícil começar a criar. Então, uma das coisas que eu acho mais importantes é criar gatilhos para começar de forma forçada a criar. É você se forçar mesmo, é você querer fazer de forma consciente, proposital. Para mim, inovação envolve quando você consegue criar consciência e propósito na vida das pessoas. Se a pessoa tem consciência e propósito que ela quer e que vai fazer, ela começa. Ao começar, gera felicidade, gera esses momentos de orgasmos e você começa a não destravar a trava natural do cérebro, que é economiza energia. Então, acho que esse é o processo. Respondendo o ponto da confiança, né? É base de inovação e a gente está vivendo um momento muito difícil da questão das fake news, né? Que quando a gente está vivendo uma crise de confiança, né? Precisamos trabalhar muito bem essa situação. Vou citar um programa que a gente fez com a liderança da ExxonMobil, né? Uma empresa centenária de petróleo, aonde a gente precisava implementar esse mindset digital, mindset da transformação de inovação para toda a liderança. Foi um programa de 8 meses, muito gostoso, muito legal. E teve 2 impactos que foram muito interessantes. O primeiro impacto, imagina para uma empresa centenária deixar de usar gravata e camisa e passar a mudar a sua roupa. Você abriu um espaço de confiança para que as pessoas pudessem se vestir da maneira que elas queiram e não mais um uniforme padrão.
Isso foi um impacto incrível dentro de uma organização tradicional de 100 anos. E a outra coisa foi a criação do Comitê de Vulnerabilidade. O nome é exatamente esse, tá? E como tem bastante gente de RH também escutando, eu incentivo muito. Base de inovação é criar o Comitê da Vulnerabilidade, onde os líderes se juntam semanalmente, os diretores, para dividir quais foram os grandes erros da semana, o que eles aprenderam com esses grandes erros. Imagina um diretor falando que ele cometeu uma cagada, né? Eu falo que quanto mais você fica numa empresa, mais o sistema te corrompe, você fica meio travadão, não consegue. E aí você criar um espaço para fazer isso, e que é papel do RH. Criar espaços dentro das empresas para que a gente possa criar geração de confiança. A confiança está debilitada na maioria das organizações. A gente precisa criar esses espaços de confiança, esses espaços de vulnerabilidade, para que a gente amplie a inovação. Sem ele, não vai acontecer. Bom, gente, queria agradecer vocês. Denilson, obrigada pela presença. Valeu. Edu, obrigada também. Muito obrigado, foi um enorme prazer. Uma pena que terminou, acho que isso aqui dá muito pano pra manga, né? Foi muito legal. Obrigada, pessoal. Valeu, foi uma honra pra gente, muito legal. Convido todos a conhecer o nosso projeto social e o projeto da Fábrica de Criatividade de Consultoria, lá no Capão Redondo ou lá na Califórnia. O dia que vocês quiserem conhecer, é só mandar, que estamos abertos à inovação e a vocês. Também dividir com vocês, acessem aí o nosso site escolaconquer.com.br. Tudo que a gente discutiu hoje aqui é possível de ensinar e é possível de aplicar, tá bom? Valeu! Bom, gente, esse podcast teve produção de Mariana Poli, a edição sonora é de Rafael Bertazzi e a trilha é de Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou ou não desse programa, enviando mensagem nas nossas redes sociais, usando as hashtags Rádio Peão e Você SA. Ou escreva para o nosso e-mail, podcast@vocesa.com.br. Quarta-feira que vem tem mais. Até lá, pessoal!